Vamos dar continuidade então ao livro do Êxodo. Vamos fazer nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, que tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos sentar um pouquinho. Nós estamos começando o capítulo 3 do livro do Êxodo. E nós vamos ver, então, aquilo que diz o título, a chamada vocação de Moisés. E nós vamos tentar descobrir qual seria, então, a vocação de Moisés. Lembra que Moisés agora está encarregado do pastoreio. Ele teve que sair, foi criado na corte do faraó, portanto do rei do Egito, mas matou o homem, foi culpado, e por causa desta culpa ele tem que fugir para o deserto, onde conhece, portanto, as filhas do sacerdote de Madian, e ele estabelece, portanto, agora uma relação com a família do sacerdote de Madian. E ele está agora pastoreando o rebanho do seu sogro chamado Jetro. Veja que o pastoreio é uma função simples, para pessoas simples. Pastoreio significa cuidado, significa liderança. O pastor é um líder do rebanho. Em geral, ele é reconhecido pelo rebanho. O rebanho reconhece sua voz, diz o Senhor. Portanto, nós temos que entender que o pastor aqui, no caso de Moisés, é, de uma certa maneira, já a vocação de Moisés. Ele está cuidando do rebanho de Jetro e logo estará cuidando do rebanho que o Senhor lhe dará, um novo rebanho, que será o povo de Deus. Capítulo 3, versículo 1, diz assim: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Veja que é uma função que se realiza todo dia. Cuidar do rebanho não dá direito a feriado, não dá direito a descanso. Um trabalho que se faz dia e noite, especialmente se o rebanho está em lugares abertos, né? Isso por causa da pastagem. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. Horebe é uma cadeia montanhosa, não é apenas um monte, mas uma cadeia montanhosa que está para fora do deserto. Lembra que ele está no deserto. Quer dizer, ele deve ter percorrido vários quilômetros para sair do deserto. E por quê? Porque perto da montanha tem água. Perto da montanha tem grama.
Portanto, local ideal para o rebanho, de maneira que o rebanho possa se alimentar e beber água. Versículo 2: o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Sarça é um arbusto pequeno. Muitas vezes se coloca a sarça como sendo um arbusto, como uma árvore. Em diversas pinturas nós vamos ver, portanto, não mais uma sarça, mas sim uma árvore. Uma árvore que está pegando fogo. Moisés olhava a sarça, ardia, mas não se consumia. Esse fato que a sarça está em chamas, mas ao mesmo tempo permanece intacta, faz com que Moisés se aproxime para ver esse fenômeno de perto. A sarça continua com o verdor de sempre, continua com seus galhos intactos, apesar de estar queimando. E por isso que Moisés vai se aproximar para verificar o que está acontecendo. Ele diz consigo, versículo 3, vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Quer dizer, o fato de se aproximar da parte de Moisés é para observar melhor esse fato extraordinário. Nós podemos dizer praticamente um milagre. Está ardendo, mas ao mesmo tempo não está se consumindo. Por isso ele se aproxima. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Aqui que está a vocação de Moisés, o chamado. Moisés, Moisés. Vocês lembram de alguma outra figura também do Antigo Testamento que passa pela mesma coisa? Quem seria? Samuel, o profeta. Pequeno, ele é chamado Samuel, de maneira diversa, durante o seu sonho. Por 3 vezes se levanta, fala com o sacerdote e lhe diz: olha, próxima vez você responde: eis-me aqui, Senhor. De onde o sacerdote tirou essas palavras? Eis-me aqui, Senhor. De onde tiraria essas palavras? De Moisés, como nós vimos na leitura de hoje. Quer dizer, quando ele diz, eis-me aqui, Senhor, está mostrando uma atitude de prontidão, de serviço, de escuta. Ele está disposto a fazer o que Deus lhe pede. Sabe quando o anjo aparece a Nossa Senhora e lhe pergunta se ela quer ser a mãe do Salvador? Ela diz, faça-se em mim segundo tua palavra. Corresponde ao eis-me aqui de Moisés. Só que Nossa Senhora faz com que a palavra de Deus se realize. De que maneira? Faça-se segundo a tua palavra. Moisés ainda não ouviu a palavra de Deus. Ele apenas ouviu o chamado, ouviu o seu nome. E a partir do momento que ouve o seu nome, a prontidão.
A partir do momento que ele sente o chamado da parte de Deus, estou aqui para fazer a tua vontade. Da mesma maneira que Nossa Senhora responde o anjo, da mesma maneira que também irá, portanto, o profeta Samuel responder a Deus: eis-me aqui. Versículo 5. E Deus, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa, um terreno sagrado. Qual seria o fenômeno que Moisés contempla? Nós chamamos na teologia, temos chamado teofania. Teofania, que significa manifestação de Deus. Tem outra teofania muito interessante que nos narra o Novo Testamento, também que aconteceu no Monte Horebe. Interessante. No Monte Horebe. Quando Jesus tinha subido ao Monte Horebe, chamado também Tabor, e de repente ele se transfigura. E essa transfiguração também é uma teofania. E dessa transfiguração vão participar os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Vão contemplar, portanto, a mesma teofania, uma manifestação da parte de Deus. As roupas do Senhor, o seu rosto fulgura o esplendor de Deus, a glória de Deus, que para os discípulos estava escondida. Portanto, aqui nós também estamos diante de uma manifestação. E onde acontece essa manifestação? No monte. Lembra o lugar teológico para Mateus, onde o Senhor fala a seus discípulos as bem-aventuranças? Ele subiu na montanha. Oi, pergunta. O batismo de Jesus pode ser considerado também? Sem dúvida, sem dúvida. Por que não falei do batismo? Porque queria fazer referência ao Monte Horebe, Monte Tabor, né? Onde aconteceu do mesmo jeito. É o lugar teológico, portanto, o lugar onde se encontra Deus é na montanha. Moisés encontrou Deus na montanha. Os discípulos encontraram Deus na montanha na hora da transfiguração. A multidão vai encontrar Deus na montanha na hora das bem-aventuranças. Então, para os judeus, o fato de subir uma montanha significa ir ao encontro de Deus. Então, o que acontece no caso de Moisés? Ele está num terreno sagrado. E Deus lhe diz: tira as sandálias dos teus pés. Por quê? Porque as sandálias podem sujar de uma certa maneira, trazendo poeira de fora aquele lugar que é santo, aquele lugar que é sagrado. O que significa a palavra sagrado? Alguém que foi consagrado. Fica sagrado, fica separado. Então, Deus quer fazer uma separação, pedindo a Moisés que tire as suas sandálias, dizendo: agora isto aqui é meu. Esse lugar é meu. E veja que interessante, quando nós vemos no Tabor, portanto no Horebe, na cadeia montanhosa, Nosso Senhor que se transfigura,
junto dele tem duas pessoas. Quem são? Moisés e Elias. Quer dizer, Moisés encontra Deus onde? Aqui no livro do Êxodo, no Horebe. E onde Moisés vai encontrar a Deus no Novo Testamento? Onde? No Horebe. Então, o encontro com esse Deus com o qual ele fala e que o chama, é o mesmo Deus que ele vai encontrar quando Jesus se transfigura. É o mesmo Deus, é a palavra de Deus. Ele fala com a palavra de Deus, portanto, com o Filho. Continuamos. Versículo 5. Já lemos, não é? Que pede para tirar as sandálias. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Versículo 6. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Quando Deus se apresenta a Moisés, se apresenta como um amigo. É como uma pessoa de repente que você acaba de conhecer e diz: olha, eu conheci teu pai, eu conheci teu avô. Essa pessoa, você diz: olha que interessante. Você viu pela primeira vez, mas você estabelece uma conexão com ela, porque exatamente ela conhece os meus antepassados. Quando Deus se revela a Moisés, está dizendo ele: eu conheço os teus antepassados. Eu conversei com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eu sou o Deus que apareceu a eles, o mesmo Deus. Portanto, Deus está mostrando para Moisés que existe uma continuidade. Que passaram 400 anos de escravidão no Egito, e que agora esse Deus se revela para Moisés. Vem ao encontro de Moisés. Isto por iniciativa própria de Deus. Então, Deus se apresenta, diz: eu sou o Deus de teu pai. Eu sou alguém conhecido. Eu sou alguém que conhece tua ascendência e conhece tua descendência depois, não? Versículo 7. O Senhor disse: eu vi. E repete: eu vi a aflição do meu povo aqui no Egito. Tem um pleonasmo. Pleonasmo significa repetição. Eu vi a aflição. Interessante que continua com outro verbo e diz: e ouvi os seus clamores por causa dos seus opressores. Dois verbos: ver e ouvir. Eu vi a aflição, ouvi o seu clamor, o seu grito, o seu desespero.
o seu pranto, o seu choro, as suas lágrimas eu vi. Vi, ouvi. Deus, portanto, que está dizendo a Moisés, olha, eu acompanho o povo e não estou alheio àquilo que acontece ao povo. Vi, ouvi. E diz, sim, eu conheço os seus sofrimentos. Olha que bonito. Deus que não está alheio aos nossos pedidos, às nossas súplicas, ao nosso pranto. Vi e ouvi. Conheço o seu sofrimento. Ver, ouvir, conhecer. São 3 verbos que descrevem bem o porquê, a razão pela qual Deus está na presença de Moisés. Deus que vê, que ouve, conhece. Versículo 8. E desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que emana leite e mel. Lá onde habitam os cananeus, os hiteus, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. O que o Senhor está dizendo? Olha, eu vi, ouvi, conheço. Ficou com os braços cruzados? Não. Tomou uma decisão. E qual foi a decisão de Deus? Deus que está abrindo o coração a Moisés, desci para ajudá-lo. Quer dizer, Deus não é um Deus indiferente com o sofrimento do seu povo que está sendo oprimido pelos egípcios. Não está certo, diz Deus. Não podemos continuar. E eu tomei uma atitude. Eu vim, eu vou ser o protagonista da sua saída. Irão para onde? Para Canaã. Uma terra fértil, mana leite e mel. O leite é uma das coisas próprias do Oriente Médio, né? Eles fazem um monte de iogurte, através do iogurte do leite, né? Eles fazem um monte de pastas para colocar no pão, até hoje, hein? Uma variedade enorme com leite. E o mel, alguém já comeu doce árabe? Né? Doce árabe, aquele que tem no Habib's, né? Que eles colocam em cima. Mel, muito mel. Então, o mel faz parte da vida deles. Então, manar leite e mel são duas coisas que significam fertilidade, uma terra fértil. Então, o Senhor diz, lá onde habitam os cananeus, aqui que está a grande coisa, meus irmãos. O povo tinha saído de Canaã e foi para o Egito por causa de uma seca enorme. E por causa dessa seca, o povo inteiro, 72 pessoas, né, saem de Canaã para ir ao encontro de José no Egito, onde vão se instalar por 400 anos. O que acontece? Que uma terra que você não trabalha dá cardos, não? Se torna infértil. Portanto, a terra que eles abandonaram
Não está mais desabitada. Agora tem novas nações: cananeus, hiteus, amorreus, fereceus, heveus, jebuseus. Quer dizer, agora a terra deles está tomada. O que quer dizer? Quer dizer que o retorno não vai ser fácil. Porque a terra que eles deixaram um dia, agora tem outros donos. E por isso nós vamos ver depois o povo, quando entra em Canaã, não vai ter uma vida fácil. O Senhor disse que a terra que abandonaram já está habitada, foi colonizada por outros. Mas vamos dar um jeito, né? Versículo 9. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Então, por um lado, pode existir o sofrimento que vem da privação de alguma coisa. O pior sofrimento é a privação da liberdade. E como vocês lembram, especialmente porque o faraó começou um chamado controle da natalidade, mandando matar os meninos nas parteiras. Como não consegue, manda jogá-los no rio Nilo. Aí nós temos a sobrevivência então de Moisés, lembram? A questão é que diz, eu vi a opressão. Antes tinha falado, eu vi a aflição. Qual a aflição do povo? O fato de estar oprimido, de estar subjugado, de perder sua liberdade, de ser escravo, de trabalhar 7 dias na semana. Agora aqui está, então, a vocação de Moisés. Vai, versículo 10. Eu te envio, Faraó, para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Deus poderia ter tirado o povo de uma outra maneira, talvez da escravidão, mas escolhe um libertador. Escolhe Moisés para libertar o povo. Ele, portanto, haverá de ser o líder que leve o povo à liberdade. Mas todos nós sabemos que a liberdade deve ser conquistada. A liberdade não é fácil. É uma luta. E é exatamente isto que nós vamos ver em alguns capítulos, essa continuação, sobre essa luta que Moisés terá de fazer para conquistar a chamada liberdade, que não será fácil. Deus diz, vai. Versículo 11. Moisés disse a Deus, quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu sou um pastor. O homem velho devia estar na casa dos 70, no mínimo. Interessante, é? Deus não chamou Moisés enquanto jovem, enquanto ele era príncipe.
enquanto estava na corte do Egito. Não. Moisés precisou sofrer, passar uma vida, amadurecer. É um homem vivido, um homem que tem experiência. E por isso que a gente entende a resposta que ele dá a Deus. Quem sou eu? O faraó tinha perseguido ele. Agora deve ser outro faraó, deve ter morrido. Mas sua cabeça está a prêmio. Não tem nenhum poder. Ele ninguém. Um escravo a mais. Um escravo fugitivo. Diga-se de passagem. Um escravo fugitivo, porque não está mais a serviço do faraó. Ele fugiu do poder do faraó. O que não significa que seja livre. Significa que voltando então a seu povo, ele pode ser escravizado do mesmo jeito que antes. Porque ninguém libertou ele. Quem sou eu? É uma pergunta cabível, portanto. Não é que ele tenha dúvidas da sua vocação, mas dizendo, o faraó é poderoso. Eu sou João ninguém. Um escravo a mais. Versículo 12. Deus que promete. Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que eu sou, de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Olha, Deus disse, vou te dar um sinal. Mas Deus não dá a Moisés um sinal imediato para ele ver, dizendo, olha, vou te mostrar agora para você ver. Vou te dar um sinal que você vai ver no futuro. E qual será? O povo um dia vai me adorar nesta montanha. Lembra quando o profeta enviado para o rei Acaz, depois que começa o tempo dos reis? E acontece que Acaz tinha virado politeísta. Ele servia aos deuses cananeus em lugar de servir ao Deus dos judeus, ao Deus verdadeiro. E acontece que ele começa a perseguir o profeta, que ele diz, olha, pede um sinal a Deus. Ele diz, não, de jeito nenhum. Eu tentar Deus, Acaz fica com medo de ele estar enganado. E qual o sinal que ele dá ao profeta? A virgem conceberá e dará à luz um filho. Um sinal que Acaz não vai ver, porque vão passar séculos. Interessante que como Deus trabalha com Moisés, dizendo, eu vou te dar um sinal. Mas um sinal que não vai ver de cara. Mas um sinal que se realizará um dia, estando você ou não presente. Mas para que esse sinal se realize, hoje você tem que ir à presença do faraó. O que quero dizer? Que Deus não dá um sinal imediato.
e que um sinal tangível para Moisés, para que ele tenha certeza da presença de Deus. Mas é um sinal que irá acontecer no futuro, como o profeta fala com Acás. Um sinal que não virá, portanto. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Nunca tinha acontecido, hein? Então veja que interessante, quando Deus disse a Moisés, vou te dar um sinal, de uma certa maneira Deus está pedindo a Moisés que acredite sem ver. Que acredite na palavra de Deus, que Deus estará com ele. Mas ele não vai ver de imediato. Um sinal que ao mesmo tempo se realizará somente se ele tiver fé. Um sinal que virá e se fará verdade ao longo do tempo, quando ele fizer o que Deus lhe pede. Não um sinal gratuito, portanto, vocês me entendem? Mas um sinal que vem como consequência da obediência de Moisés. Esse é o sinal que Deus lhe dá. Você obedece, o sinal se realizará. Acaso por medo de não tentar a Deus, não pede nenhum sinal. Diz, não se preocupa, Deus vai te dar um sinal, é este. Então não são sinais tangíveis, nem para Moisés, nem para o rei Acás. Mas são promessas que talvez não vão ver realizadas, mas que se realizarão na medida em que existir o esforço deles. No caso de Acás, não, porque continua infiel. Versículo 13. Moisés disse a Deus, quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Para o judeu, conhecer o nome de alguém é conhecer a pessoa, o interior. O nome reflete a pessoa. E, portanto, é necessário que esse Deus que se apresenta a Moisés não continue no anonimato. É necessário que esse Deus seja identificado. E como chama esse Deus que você viu? Vão perguntar. Que você está falando? Deus respondeu a Moisés, versículo 14: eu sou aquele que sou. Interessante, porque Deus se apresenta a Moisés simplesmente como sendo o verbo ser no presente, a primeira pessoa do presente. Eu sou. E isso é interessante porque Deus se apresenta aos seus discípulos também como eu sou Jesus Cristo. Da mesma maneira que Deus se apresenta para Moisés, Jesus também
se apresenta como eu sou. Vamos para São João. Capítulo 10. O problema é que esta tradução que eu tenho aqui não é, eu esqueci a minha Bíblia, né? Não é das melhores. Então, em alguns momentos, por exemplo, no capítulo 10, Jesus diz, versículo 9, eu sou a porta. Versículo 11, eu sou bom pastor. Não é? Então, Jesus, que se compara desta maneira como aquele que é enviado do Pai, né? Versículo 30, eu e o Pai somos um. Então, quando Jesus diz aqui, eu sou alguma coisa, Jesus está querendo mostrar que existe, portanto, uma continuidade entre esse Deus que se revela a Abraão, depois a Moisés, uma continuidade nele. Vamos para o versículo 8. Capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. Eu digo, interessante que esse eu sou, segundo a tradução da Bíblia, pode estar em maiúsculo, letra maiúscula. Jesus está mostrando que seu nome é eu sou. Portanto, o Filho de Deus está se apresentando aqui como eu sou. Da mesma maneira que quando fala com Moisés, é o filho que fala, Moisés que lhe pergunta o nome e ele responde Yahvé. Yahvé, eu sou. Quer dizer, Jesus está mostrando, nesse capítulo 8, que esse mesmo Deus que falou com Moisés na sarça ardente é o mesmo que está falando a eles, porque eu sou. Jesus está, portanto, mostrando a sua própria essência. Está mostrando sua essência divina. Eu sou acaba de falar. E não tenho muitas referências aqui nessa Bíblia, mas em outros momentos também, Jesus diz claramente, com letra maiúscula, eu sou. Não é? Vamos ver. Então, o que quero que vocês compreendam que quando Jesus fala para os fariseus, revela aos fariseus sua identidade, eu sou. Do mesmo jeito que Moisés, quando pergunta o seu nome, o nome de Deus, e o Filho de Deus responde, eu sou.
Porque o Filho está falando com Moisés. Eu sou que sou significa eu sou. Eu sou o doador da vida. Eu sou aquele que dá vida. Eu sou ser por excelência. Eu sou ser supremo. O ser que tem o ser em si mesmo. Deus tem o ser em si mesmo. Nós não. Nós somos seres transientes. O que significa transientes? Significa que eu sou, mas poderia não ser. Como assim? Quer dizer, eu vim à vida, mas talvez, se Deus não tivesse pensado em mim, eu não estaria vivo. Teria chamado um outro que ocuparia meu lugar, que teria talvez outro nome. Então, o meu ser, com minúscula, depende do ser de Deus, com maiúscula. Eu existo, eu sou em Deus. Eu subsisto em Deus. Eu participo do ser de Deus. Quer dizer, com significado, né? A palavra ser, não? Sim. Então, quer dizer, o meu ser enquanto homem é diferente do ser de Deus. O ser de Deus, ele tem nele mesmo o ser, a existência. Nós não. Eu tenho assistência em Deus. Eu existo porque Deus me chamou à vida. Eu existo porque Deus criou meu ser. Eu sou o ser de Deus. Deus não. Deus é o ser supremo que tem o ser em si mesmo, quer dizer, a existência. Então nós somos transientes. Transiente nesse sentido de sermos em Deus. Sou, mas poderia não ser. Então, voltando ao capítulo 3 do livro do Êxodo, versículo 14, eu sou aquele que sou, a verdade que poderia resumir, eu sou. E quando Deus responde, eu sou, está querendo dizer em hebraico, Yahvé, que é a conjugação do verbo ser. Agora, interessante, veja no hino que fala São Paulo falando de Jesus Cristo. Aquele que é, que era e será. Tudo em relação ao verbo ser. Falando de Jesus Cristo. Aquele que é agora no presente, aquele que era no passado e aquele que será no futuro. Tudo usando o verbo ser, quer dizer, Deus que se faz presente no hoje, no ontem e no amanhã. Por isso que Jesus é o alfa e o ômega, porque neles se confundem o passado e o futuro no eterno presente, porque em Deus não existe o tempo. E como em Deus não existe o tempo, a melhor maneira de Deus se apresentar ao mundo, ao homem, é como um eterno ser, um eterno presente. Por isso, ele não diz, eu era, eu sou e serei. Não, ele coloca seu nome como no presente, eu sou. Por quê? Porque Deus está fora do tempo. Então, quando ele se apresenta, é como dizendo, eu sou. Eu sou para mostrar exatamente que nele não existe o tempo, é o presente, eterno presente. Agora, como que isso funciona? É difícil de imaginar. Porque nós estamos mergulhados no tempo. E aquilo que era não pode ser mudado.
Nós podemos mudar o presente e nós podemos mudar o futuro. O passado não se muda. Deus pode, porque Ele é um eterno presente. Então, quando Paulo fala de Jesus como aquele que é, que era e será, para mostrar que nele está o ser. O ser com esse E e R maiúsculo. Tá certo? E ajuntou: eis como responderás aos israelitas, aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Então, Deus revela a Moisés o seu nome. Interessante que toda vez que na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, né, aparece a palavra Yahvé, os judeus até hoje não leem Yahvé. Em lugar de falar, por exemplo, eu sou, eles dizem o nome, que é em hebraico Adonai. Adonai disse. Adonai significa o nome que não pode ser pronunciado, porque o nome de Deus é santo. Por isso Jesus disse no Pai Nosso: santificado seja o teu nome. Porque o nome de Deus é santo, porque o nome de Deus reflete a sua santidade. E o nome de Deus é Eu Sou. Então, como o nome de Deus é santo, para os judeus significa: eu não posso brincar com o nome de Deus. Em lugar de ler Eu Sou, eu vou ler Adonai, o nome. Então, toda vez que estão lendo a Bíblia judaica, o rabino, o leitor vai ler, em lugar de Eu Sou, de ler Yahvé, vai ler Adonai. Porque o nome de Deus não pode ser pronunciado em vão. O nome de Deus é santo. O nome de Deus revela a identidade de Deus, né? Agora, o que Deus disse a Moisés é: você pode falar no meu nome. Quer dizer, Deus está dando a Moisés a autoridade de ser porta-voz de Deus. Significa porta-voz, de ser emissário de Deus. Deus fala através de Moisés. Portanto, agora é como se fosse um diplomata. Ele vai se apresentar na presença do faraó, não mais como sendo Moisés o pastor, mas Moisés tirado do rebanho, escolhido por Deus, sendo porta-voz de Deus. Moisés não falará mais no seu nome próprio, mas falará palavras de Deus, porque ele é enviado por Deus. Isso significa que Moisés não estará mais sozinho. Estarei contigo, tinha falado o Senhor. E esse estar contigo significa que agora Moisés está representando, através da sua pessoa, o querer de Deus. Versículo 18. Deus disse ainda a Moisés: assim falará aos israelitas, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó.
que me envia para junto de vós. Esse é meu nome para sempre. Olha que interessante, o nome de Deus não muda. E assim que me chamarão de geração em geração. Yahvé. Quando Deus apresenta a Moisés o seu nome, está apresentando sua própria pessoa, o que ele é. Ele é. Por isso ele diz em primeira pessoa, eu sou. Portanto, o nome de Deus é um nome transcendente. Um nome que vai além, portanto, da nossa própria existência. Seu nome não tem limites. Seu nome é aquele que dá o ser. Versículo 19. Vai reúne os anciãos de Israel e disse-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu-me. Veja como Deus está preparando para Moisés praticamente o seu discurso, colocando no seu coração praticamente as palavras que deve dizer. Deus me apareceu. Oi. Eu enxergo pouco aqui, desculpa, pode ser. Versículo 16, é isso mesmo. Né? Eu preciso trocar meus óculos, versículo 16. O Senhor de vossos pais me apareceu. Quer dizer, Deus está sussurrando de uma certa maneira a Moisés uma estratégia para ele falar ao povo o que lhe aconteceu. E disse-me: eu vos visitei e vi o que se vos faz no Egito. Eu vi, portanto, a aflição, a opressão, a escravidão que vocês sofrem. 17. E disse: eu vos tirarei do Egito, onde sois oprimidos, para fazer-vos subir para a terra dos cananeus, dos hiteus, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, terra que mana leite e mel. São povos que serão povos inimigos, porque vão ter que disputar a mesma terra. São povos que se tornarão, portanto, guerreiros para defender também a parte deles. E o povo judeu vai ter que combatê-los. Versículo 18. Eles ouvirão a tua voz. Irás então com os anciãos de Israel à presença do rei do Egito. E lhes direis: o Senhor, o Deus dos hebreus que nos apareceu. Deixa-nos, pois, ir para o deserto a 3 dias de caminho para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Então Deus propõe a Moisés ir ao encontro do faraó para oferecer sacrifícios a uma distância de 3 dias, de tal maneira que o povo possa fugir. Porque os egípcios não vão querer deixar sair o povo. Então, para conquistar a sua liberdade, é necessário sair e colocar algum pretexto. E a situação é oferecer ao Deus verdadeiro o sacrifício que Ele nos pede. Versículo 19. Eu sei, olha que interessante, Eu sei que o rei do Egito não vos deixará partir,
se ele não for obrigado pela força. Olha que interessante, Deus está dizendo, olha, você vai falar com o faraó, mas não pensa que vai ser fácil. Aliás, quer saber de uma coisa, ele não vai querer te ouvir. Pronto. A tua ida ao faraó vai ser sem frutos. Você vai se dar mal. Mas não por isso você vai ter que deixar de ir. Quer dizer, Deus está mostrando a Moisés o fracasso da sua intenção. Você vai se apresentar ao faraó, mas o faraó não vai fazer nada. Já está preparando o coração de Moisés. Está preparando exatamente para que depois ele não desanime, nem pense que a liberdade fácil precisa ser conquistada. Para ter a liberdade é necessário lutar, batalhar, guerrear. E não vai ser no primeiro encontro que ele vai conseguir uma vitória. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Se prepara que o faraó não vai te deixar partir. Versículo 20. Mas estenderei a mão e ferirei o Egito com toda a sorte de prodígios que farei no meio deles. Como nós iremos chamar esses prodígios? As 10 pragas do Egito, que são sinais da parte de Deus para mostrar o seu poder. E que somente vai conseguir o que Deus quer na última praga, que será a morte dos primogênitos. Depois disso, o faraó vos deixará partir. Quer dizer, você vai uma primeira vez, ele não vai querer, mas vão mandar uma praga, ele vai deixar. Mas também não vai deixar, não. Então, mandar mais uma praga, ele vai deixar. Mas também não vai deixar, não. É como se fosse um tira-encolhe, né? No primeiro momento, o faraó vai despedir o povo, vai deixar partir, mas logo vai se arrepender e vai voltar atrás. É como se fosse um homem indeciso, né? Não tem impulso forte, pelo menos esse faraó. Versículo 21. Farei com que esse povo ganhe as boas graças dos egípcios, e quando partirdes, não ireis com as mãos vazias. Quer dizer, na última praga, o povo vai sair com muito ouro, com muita riqueza. E é por isso que eles vão conseguir depois fazer o becerro de ouro, não? Exatamente porque saíram, então, de bolsos cheios. Os egípcios, para conseguirem libertar-se rápido dos judeus que viam como maldição, vão dando joias para eles partirem rápido. Versículo 22. Cada mulher pedirá à sua vizinha e àquela que mora em sua casa objetos de prata e de ouro e vestidos que poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Então, o Senhor, logo no primeiro encontro, dá para Moisés um itinerário da sua missão. Um itinerário que não vai ser fácil, que vai consistir de 10 encontros com o faraó, um para cada praga praticamente, e vai ter que lutar.
vai ter que lutar contra o povo que não compreende e contra o faraó, que também não quer perder os judeus que são escravos a seu povo. Então, Deus apresenta um itinerário, uma caminhada, onde haverá, da parte de Moisés, vitórias e fracassos. Vitórias que vão passar rápido e fracassos que vão permanecer. Mas a grande vitória se realizará no final. Quer dizer, Deus já fala tudo, do mesmo jeito que fala para Abraão, quando chama para a vocação de ser ele e ter uma grande nação, tão numerosa como as estrelas do céu. Já fala que o povo vai ser submetido por 400 anos à escravidão. Já fala para Moisés, hein? Para Abraão, aliás. Do mesmo jeito que fala para Moisés, a tua vida não vai ser fácil, a tua missão, a tua vocação não vai ser fácil, mas é necessário continuar. Deus, portanto, chama Abraão, define para ele o seu nome, mostra para ele o que deve fazer, se dirigindo aos anciãos, ao povo, ao faraó, e ele diz: vai, que não vai ser fácil. 10 etapas para libertar o povo. Você seja forte para aguentar isso daí, porque será uma longa caminhada. Deus prepara já. Portanto, Moisés, não vai ser nenhuma surpresa dizendo: o faraó nos chama de volta de novo para a escravidão. Não. Moisés já está vacinado. Interessante, é? Vacinado exatamente para ser ele um líder. E para ser líder, precisa aprender a mandar, comandar e ter autoridade. É isso que Deus lhe vai pedir. Vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite para todos.